Olá, por que sofremos? Neste vídeo, eu quero fazer uma pequena reflexão nos Salmos 22 e entendermos um pouquinho mais sobre a dor e o sofrimento. Algumas pessoas, no momento da dor, do desespero, sentem-se assim desanimadas, abandonadas. Davi, em momentos em que estava sendo perseguido por seus inimigos, também se sentiu abandonado por Deus. É como se Deus assim não se importasse com ele ou estivesse o castigando por seus pecados. Vejamos os Salmos 22, versículos 1 e 2. Está escrito, você pode confirmar na sua Bíblia: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, assim, não tenho sossego. Salmos 22, 1 e 2. Clamo de dia e não me responde. Clamo à noite e não me responde. Que situação! Quando parece que você mais precisava de Deus, ele te abandonou. Você tem um problema, passa por uma situação difícil, clama a Deus por uma assim uma cura e a cura ela não vem. A pessoa próxima chega até a falecer. Clama-se a Deus pela oportunidade de emprego e o emprego não vem. A vaga é dada para outra pessoa. E para piorar, o cônjuge ainda é demitido. Oro pela faculdade, mas não consigo recursos para pagar a faculdade. E tem que trancar matrícula. Quando os céus estão assim desabando sobre nós, nós temos a tendência de nos sentirmos sós, como se ninguém se importasse conosco e achamos que até mesmo Deus nos abandonou. Pensamos que Deus não se importa com meus problemas, que ele virou as costas para nós e nos ignora por completo, como se ele não existisse. Nesse momento da dor e do sofrimento, nós somos tentados a pensar, eh, assim, eh, a pensar, por que ir à igreja? Eu faço tudo correto, eu sigo as regras, sou um bom cristão, devolvo o dízimo, ajudo os necessitados, faço minhas orações todos os dias, mas o que adianta servir a Deus e passar por essa situação? No auge da dor, pensávamos assim: vou sair da igreja. Deus não se importa e nunca mais voltar. Afinal de contas, Deus não se preocupa comigo. Quanto eu mais orei, quando eu mais orei, quando eu mais assim precisei, Deus se esqueceu de mim. E a minha dor e o sofrimento desabaram sobre minha vida, foram intensos. Infelizmente, muitos saem da igreja no momento em que se sentem abandonados, desamparados por Deus. E pior, saem magoados com Deus. E o culpado pelo abandono é Deus. Essa mágoa fica, perdura, e às vezes por anos e anos na vida. Toda vez que ele encontra alguém da época da igreja, alguém lhe liga, ele fala assim: ah, volta para a igreja. A pessoa lhe diz: volta para a igreja. E a pessoa responde, a pessoa que está magoada, desanimada: vou pensar, vou ver, quem sabe um dia. Mas na verdade, ele se lembra do Deus que não foi ao socorro dele no momento da dor. Ele se lembra do Deus omisso. Davi teve esse sentimento de abandono. E é pecado nós termos esse sentimento de sentirmos assim abandonados por Deus? Será que é pecado? Até certo ponto não é pecado. O salmista, ele estava nesse desespero, porque os seus inimigos o estavam o perseguindo. Ele se sentia cercado sem ter para onde fugir e que cairia nas mãos de pessoas ímpias. E ele, a sua família, seus filhos, as famílias dos soldados que o acompanhavam, todos seriam mortos. Mas quando lemos os Salmos 22, assim como o 13, o 60, percebemos que uma mistura de desespero, de abandono, de angústia com doses de confiança.
e assim, esperança, confiança e esperança. Para o salmista, por pior que estivesse a situação, ele não perdia a crença no amor de Deus. Entendem? Essa é a diferença fundamental. Algumas pessoas, no momento em que se sentem abandonadas, esquecidas, culpam a Deus por terem sido abandonadas, e o desespero, a angústia e o sentimento de abandono predominam. Outras pessoas, como no caso do salmista, não culpavam a Deus pela dor e pelo sofrimento. Aí está a diferença. No caso do salmista, via neles ou nos assim os inimigos o problema. O problema não está em Deus, o problema está nele ou na pessoa do salmista ou nos inimigos que queriam destruí-lo. Então eles achavam que seus pecados o haviam afastado de Deus, ou a impiedade dos homens maus estavam lhe causando sofrimento e as injustiças que eles sofriam. Ele jamais duvidava do amor de Deus. Essa é uma grande diferença. Percebam isso. Um exemplo clássico que nós podemos citar é Jó. Jó orou, mas seus filhos morreram. Enterrou 10 filhos. Sua empresa faliu. Ficou pobre, ficou desempregado, sem nada. E depois, para piorar a situação, Jó ainda contraiu uma moléstia que lhe causava muita dor e sofrimento. Ele raspava o corpo dele com cacos de telha, assim, para poder, assim, amenizar a dor, de tanta dor que ele sentia. Mas jamais Jó culpou a Deus. Pelo contrário, ele disse que nu veio ao mundo e nu voltaria, e que mesmo que morresse, ele ressuscitaria e veria ao seu Criador com os seus próprios olhos. Isso é conhecer a Deus de fato. Muitos, por não terem uma oração atendida, ficam decepcionados, magoados e saem da igreja. Na verdade, quem duvida de Deus nunca o conheceu de verdade. As pessoas só achavam que conheciam Deus, mas não tinham a intimidade com Ele. A mente dessas pessoas era só voltada assim para o mundo presente e não entendeu a eternidade. O importante para a pessoa era o conforto nessa vida e não estavam sempre preparadas para as tempestades. Quando se estuda mais a fundo o Salmo 22, percebe-se que Davi está descrevendo ele em segundo plano, pois o personagem de que realmente está se referindo não é ele, sabiam? Vamos ver alguns textos do Salmo 22 e vamos entender. O versículo 6 diz: confira na sua Bíblia. Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens, e desprezados do povo. 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O 10. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. 14. Derramei-me com água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. O 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. 17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmos 22. Sobre qual personagem está, na verdade, descrevendo o Salmo? Sim, esse mesmo. Se você pensou em Jesus Cristo, o Salmos 22 descreve em segundo plano Jesus. O Salmo começa no desespero, sendo Cristo perseguido como cão, humilhado, desprezado. E Davi não estava falando de si mesmo, mas do Messias. Por exemplo, lemos lá, tive as mãos transpassadas e os pés transpassados. Quando que Davi teve as mãos e os pés transpassados? Nunca. Ele depois até se tornou rei de Israel, né? Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, humilhado, perseguido como um cão. Mas antes de se entregar para ser morto, disse:
que não seja como eu quero, mas a vontade do Pai prevaleça sobre a minha vontade. Por pior que fosse a dor, o sofrimento, Jesus entregou a sua vida por nós. Deus fez isso por você. Morreu a morte que era para ser tua. Você faz ideia do que significa ter vindo para a terra, viver como um homem e morrer? Muitas pessoas não fazem ideia do que significou isso. Olhem bem, prestem atenção. Deus colocou todo o universo em risco ao vir para a Terra. Caso Cristo tivesse pecado, o pecado seria perpetuado e contaminaria todo o universo. Todos os seres criados, todos os anjos, todos os planetas, galáxias, universos estariam correndo risco, o universo todo. Seria mais fácil para Deus, a partir do momento que o homem pecou, ele simplesmente assim destruísse o homem, o planeta, isso seria justo, pois o salário do pecado é a morte. Deus não escolheu o caminho mais fácil, pelo contrário, ele escolheu o mais doloroso, o mais arriscado caminho, porque ele nos amou. Deus é amor e decidiu salvar o homem num plano perigoso de dor e sofrimento. Se Deus fizesse ideia, se nós fizéssemos ideia do tamanho assim das implicações do sacrifício de Deus, jamais duvidaríamos do seu amor. Jamais assim ficaríamos magoados com o nosso Salvador. Jamais duvidaríamos dele, mesmo que passássemos pela dor e pelo sofrimento. Quando você passou pela vale da sombra e da morte, Deus não te abandonou. Deus estava com você mesmo quando tudo parecia perdido. Quando você clamou em desespero, pediu um sinal e nada, nenhuma resposta veio à sua oração, Deus estava do seu lado. O problema estava em você achar que conhecia a Deus, mas na verdade, como eu disse, você não conhecia a Deus, não tinha intimidade com Ele e passou a duvidar do amor dele. Passou o limite de sentir-se abandonado e crer que Deus é quem o abandonou, achar que Deus não se importa. Existe uma imensa diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Deus é eterno. Para Deus, o mais importante é a eternidade. Tente imaginar o homem, assim, ele vai viver seus poucos anos. Quantos anos é a vida? Para alguns 20, outros 30, 50, 100 anos. Mas o que são 100 anos para o eterno? Nada, não tem como comparar. A vida do homem, como diz o sábio Salomão, é uma neblina. Vem o sol e foi-se a neblina, passageira. Esta é a vida. E essa vida para Deus não é mais importante. Deus quer nos dar a eternidade. É a vida eterna que Ele prometeu a nós. E esta vida eterna que será perfeita, sem problemas. Imagine se fosse o contrário. Por outro lado, se a nossa vida é completamente assim diferente da de Deus, o mais importante para nós é o aqui e o agora. Muitas pessoas estão limitadas somente a essa vida presente. O momento presente é o que importa para algumas pessoas. Achamos que nessa vida ela tem que ser um mar de rosas. Achamos que pelo fato de sermos bons, não causarmos maus a ninguém, pelo simples fato de sermos cristãos ou não, tudo tem que ser perfeito nesta vida. Cremos que na hora do acidente, nós temos que ser poupados. Todos os passageiros do ônibus podem morrer, mas nós não, porque eu sou um cristão, porque eu sou uma pessoa boa. Deus tem que me proteger. Funcionários serão demitidos. Ah, mas eu não, pois eu sou filho de Deus, sou dizimista. Imagine se eu vou passar dificuldades na faculdade. Vou entrar na faculdade e com certeza vou pagar a mensalidade até o final. Nada vai me acontecer. Assim nós pensamos quando nossa mente é apegada aos bens materiais. Mas Cristo, ele nos convida a ir muito além do apego aos bens materiais, a ilusão de que não passamos pelo vale da sombra da morte. Cristo nos convida a entendermos sobre a grandiosidade do seu amor e que a eternidade, sim, é o que importa.
O cristão precisa entender que somos cidadãos da pátria celestial e que o mundo nada tem a nos oferecer que não seja bem temporário. Todo mundo passa. A nossa salvação é eterna. Sabe aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele sentimento assim de abandono? Esqueça-o. Deus nunca te abandonou. Ele nunca esqueceu de você. Ele deixou o céu, deixou o trono para nos salvar. Há uma eternidade nos aguardando, uma eternidade que é perfeita. Você vai perder essa eternidade por causa de uma mágoa? Não vale a pena acordar na segunda ressurreição e ver a besteira que nós fizemos em abandonar a Deus, a nossa fé. Acordar na segunda ressurreição é irreversível. Não tem mais o que fazer. É morte eterna. E pior, perceber que perdeu uma eternidade por causa de um sentimento. Quando você olhar a cidade, os salvos, Jesus lá, e, e a pessoa perceber que ela está do lado de fora e que não tem outra chance. O Salmos 22 nos convida a refletir sobre a natureza transitória das nossas aflições em comparação com a promessa eterna de Deus. Enquanto nos apegarmos assim aos aspectos materiais e imediatos da vida, Deus, ele está nos chamando a elevar nosso olhar para a eternidade, onde a verdadeira perfeição e felicidade nos aguardam. Portanto, diante do sofrimento e da sensação de abandono, somos encorajados a renovar a nossa fé e confiança em Deus. Ele nunca nos abandona. Pelo contrário, ele arriscou tudo por amor a nós. A mágoa e ressentimento apenas assim nos afastam da verdadeira alegria e plenitude que encontramos em nossa relação com Deus e na promessa da vida eterna. Reconciliar-se com Deus, com a comunidade da fé, com a igreja, voltar para a igreja, é um passo rumo à cura e à redenção. Deus nos ama profundamente e anseia por nossa volta. Ele nos espera de assim de braços abertos, pronto para nos acolher de volta ao seu amor e nos guiar até a eternidade. Ore, peça a ajuda do Espírito Santo e no próximo culto reveja seus irmãos e eu te aguardo até a eternidade. Tome a decisão correta. Esse é o nosso desejo dos irmãos que te amam. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos e, principal, se você tem uma mágoa para com Deus, se reconcilie. A reconciliação é o melhor caminho. Vai valer a pena voltar aos braços de um pai de amor. Divulgue, deixe seu joinha aí e coloque o link deste vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Facebook. Você vai estar me ajudando bastante. Um abraço para todos.